Meus queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos em mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa nossa aula de hoje, que é a última aula desse nosso ano letivo, eu quis trazer para vocês uma aula de revisão, onde nós iremos estar revisando todos os conteúdos que nós aprendemos ao longo desse último bimestre, tá certo? Então, para essa aula de revisão, os conteúdos que nós iremos estar trabalhando é a respeito da constituição química da água, portanto, nós iremos relembrar algumas das características dessa constituição química, a importância da fotossíntese para os seres vivos, então a gente também vai relembrar de que forma esse processo tão importante, principalmente para a vida das plantas, ocorre. Nós vamos também estar aprendendo sobre saneamento básico e o meio ambiente, onde a gente vai relembrar também a importância do saneamento básico para o equilíbrio ambiental e para a saúde dos seres humanos. Nós vamos também relembrar sobre as fontes de energia, aquelas energias que são renováveis e aquelas fontes de energia não renováveis. E por fim, para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos estar também relembrando sobre a importância dos micro-organismos, tá certo? Então, esses são todos os objetos de conhecimento que nós iremos estar trabalhando nessa nossa aula de revisão, nessa nossa aula de Ciências da Natureza. Então, a gente vai começar pela constituição química da água. Mas antes de falar sobre a constituição química, a gente precisa entender, a gente precisa relembrar que a água é a substância mais abundante no nosso planeta, é o componente mais abundante do nosso planeta, tá certo? Mais de 70% do nosso planeta é composto por água, tá certo? Tanto é que se o nome do nosso planeta fosse Planeta Água, em vez de ser Planeta Terra, não estaria de forma alguma errado, tá certo? Só que a gente também tem que relembrar que boa parte dessa água, a maior parte dessa água, está nos oceanos, não é isso? E a partir daí a gente consegue trazer essa pequena imagem aí mostrando que se a gente fosse, imagine uma pizza dividida em 4 pedaços, apenas um desses pedaços seria o componente terra, certo? E todos os outros 3 pedaços seriam compostos por água. Daí a gente consegue ter uma noção de que boa parte do nosso planeta é composto por esse componente tão importante para a nossa vida e para a vida de todos os seres vivos, que é a água, tá certo? A água é um dos componentes mais importantes do nosso corpo. Até os nossos ossos contêm água na sua composição. Então observem, Não sei se vocês relembram, Mas até nos nossos ossos, que é o nosso tecido mais rígido, o tecido mais rígido do nosso corpo, possui água, tá certo? Obviamente numa quantidade menor do que em outros tecidos. Se a gente for fazer uma análise do tecido adiposo, por exemplo, e do tecido nervoso, a gente vai poder ter esse comparativo. Lá no tecido adiposo, cerca de 15% dele é composto por água. Já no tecido nervoso, cerca de 85% é composto por esse componente tão importante por água, tá certo? Portanto, o nosso corpo, é composto em sua grande maioria por água. Tanto é que se a gente fizer uma breve atividade física, a gente vai começar imediatamente a quê? A transpirar, tá certo? Justamente a liberação de água por essa atividade física. E nós chegamos agora na constituição química da água, Esse componente tão importante, como eu já citei para vocês aqui, ele possui uma fórmula química, um componente químico, tá certo? Que são os átomos de hidrogênio e de oxigênio, tá certo? Por isso que nós chamamos essa molécula de H2O. Por que H2O? Porque se nós formos analisar a estrutura química desse componente, ele vai ser formado por um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Por isso que a gente chama de H2O, tá certo? Outro assunto, outra temática muito importante que nós estudamos nesse semestre foi a importância da fotossíntese para os seres vivos, tá certo? Então agora a gente vai relembrar um pouco de como esse processo é tão importante para a obtenção de energia por plantas, algas e cianobactérias, tá certo? Por esses componentes. Como é que acontecem a produção de energia por esses componentes através da fotossíntese, tá certo?
essa fotossíntese é um processo autotrófico. E o que significa dizer, professor, um processo autotrófico? Auto significa que o próprio ser vivo ele possui a capacidade de produzir o seu próprio alimento, tá certo? Diferentemente dos animais que não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de outros componentes, precisam predar. As plantas, elas possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E essa produção desse próprio alimento se dá através desse processo que nós chamamos de fotossíntese, que é quando, através da energia do sol, através da energia solar, essa energia luminosa, da luminosidade, ela é convertida, ela é transformada em energia química. E essa energia química é utilizada pelas plantas, tá certo? Para crescerem, para se nutrirem e para se desenvolverem, obviamente, tá certo? Então, se a gente for analisar o esquema da fotossíntese, a gente vai observar que a planta ela vai receber essa energia solar e, recebendo essa energia solar, ela vai utilizar oxigênio, ela vai utilizar gás carbônico, tá certo? E água, e vai liberar oxigênio para a natureza, e aí ela vai conseguir produzir glicose, produzir esse açúcar. E esse açúcar vai ser a energia que vai ser utilizada, a energia química utilizada por essa planta para se desenvolver, tá certo? Portanto, quando alguém perguntar para você o que significa o processo de fotossíntese, você vai ter em mente que a fotossíntese é o processo de transformação da energia luminosa em energia química e é um processo utilizado pelas plantas, tá certo? Outro assunto, outra temática extremamente importante que nós estudamos ao longo desse semestre foi a respeito do saneamento básico e a sua relação com o meio ambiente. Não é isso? O saneamento básico ele está inteiramente relacionado com o nosso meio ambiente. Se a gente não tiver um saneamento básico adequado, consequentemente o ambiente em que nós vivemos ele não vai estar saudável, ele não vai ser um ambiente limpo, não é isso? E existem vários tipos, várias formas de se implementar esse saneamento básico. O saneamento básico ele acontece através da coleta de lixo. Esse saneamento básico ele vai estar ocorrendo também através de água tratada, água encanada nas torneiras das nossas casas. Esse saneamento básico se dá também através da coleta adequada do esgoto, do tratamento desse esgoto, Porque se a gente não tem coleta de lixo, aquele lixo vai acabar se acumulando no nosso ambiente, na região em que nós vivemos. Se a gente não tem água encanada, água tratada, a gente vai acabar, de certa forma, tendo que consumir um outro tipo de água que não seja tão adequada para o consumo humano. E se a gente não dá uma destinação correta ao esgoto que nós produzimos, esse esgoto vai acabar tendo como destino final os rios, os lagos, vão poluir a água desses rios e vai acabar afetando toda a natureza, todo o equilíbrio ambiental e acabar também influenciando a saúde dos seres humanos. Afinal, se a gente tem um ambiente poluído, se a gente tem um ambiente sujo, obviamente isso acaba tornando mais propício ao desenvolvimento de doenças, As pessoas fiquem mais doentes. Pessoas que vivem em ambientes que não têm um saneamento básico adequado acabam sendo mais suscetíveis a adquirirem várias formas de problemas de saúde. E eu quis trazer para vocês aqui um mapa do Brasil mostrando como ocorre, qual a porcentagem de saneamento básico relacionado com duas questões importantes. No mapa do Brasil que nós vemos na cor azul, a gente vê o saneamento básico associado com atendimento de água, com água encanada na torneira dos brasileiros, da casa dos brasileiros. E no mapa mais marronzinho, a gente consegue ver a porcentagem de saneamento básico no quesito de tratamento de esgoto nas diferentes regiões do nosso Brasil. E a gente vai observar, analisando primeiro o mapinha azul em relação ao tratamento da água, a gente vai ver que justamente a região Nordeste, que é a região que nós vivemos, a região Nordeste e a região Norte do Brasil, são aquelas regiões que apresentam as menores porcentagens, certo? De casas, de residências com água encanada, tá certo? Com água tratada na torneira dos brasileiros. E se a gente for analisar o mapa do Brasil mais marrom, a gente vai observar que também é nessas duas regiões, tanto na região Nordeste com 28%,
como na região norte, com 10,5%, que são as regiões que possuem os menores índices de tratamento de esgoto, tá certo? São nessas regiões que o esgoto acaba tendo como destino final um destino que não é o destino correto, é um destino inadequado, que acaba sendo lá os rios, contaminando os rios e os corpos hídricos, né? E isso acaba levando ao aparecimento de inúmeras doenças nas populações que vivem nessas regiões, né? E quando a gente fala de doença, a gente acaba obrigatoriamente imaginando que as pessoas tendem a precisar dos hospitais, tendem a precisar de um atendimento de saúde, não é isso? E nós temos o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde. Imaginem que se a gente não tiver um saneamento básico adequado, as pessoas vão ficar cada vez mais doentes e vai sobrecarregar os nossos hospitais, né? E se a gente fizer um comparativo, a gente vai ver que para cada real que é investido em saneamento básico, a gente vai estar economizando R$ 4,00 em saúde pública. Então, é mais barato a gente investir de forma preventiva no saneamento, possibilitando as populações viver num ambiente limpo, do que deixar aquele ambiente sujo, fazer com que essas pessoas adoeçam e acabam precisando do Sistema Único de Saúde, onde vai ser bem mais caro tratar essas pessoas para que a sua saúde ela seja reestabelecida. Tá certo? Daí fica a importância, né, de entendermos que o saneamento básico é extremamente importante para a nossa vida e também para a vida, para o equilíbrio ambiental, né, para o equilíbrio do nosso meio ambiente. Outra temática importante que nós aprendemos nesse semestre foi a respeito das fontes de energia. Nós vimos que nós podemos ter fontes de energia renováveis e aquelas que são não renováveis. Como o próprio nome sugere, as fontes de energia renováveis são aquelas que se renovam com o tempo, não é isso? Eu vou lá naquela fonte, eu utilizo dela e ela vai se renovar. É uma fonte inesgotável. Já aquela fonte de energia não renovável é aquela que tem fim, que vai chegar um determinado momento que aquela fonte de energia vai deixar de existir, tá certo? Então, eu trago para vocês alguns exemplos, né, de fontes de energia renováveis, como, por exemplo, a energia que é produzida através da água, através das hidrelétricas, não é isso? A água é um componente que se renova no meio ambiente. A energia eólica, através do vento, a solar, a energia produzida pela maré motriz ou ondomotriz, que é a energia produzida através das ondas e das marés, tá certo? A geotérmica e a energia através da biomassa. Então a gente observa que todas essas fontes de energia que eu citei para vocês, elas são renováveis, tá certo? Ou seja, elas possuem a capacidade de se renovar na natureza. E existem também aquelas fontes de energia que são não renováveis, como por exemplo, a fonte de energia através do petróleo, do carvão mineral, a energia nuclear, o gás natural. Todos esses daí são componentes, tá certo? Que produzem energia, só que eles têm uma reserva limitada no meio ambiente. Vai chegar um determinado momento que essas fontes de energia vão se esgotar, tá certo? Porque elas não possuem uma capacidade de renovação rápida no meio ambiente, tá certo? E chegamos, por fim, na última temática que nós abordamos ao longo desse semestre, que é a importância dos micro-organismos, né? Quando a gente fala de micro-organismo, automaticamente vem na nossa mente a ideia de que esses micro-organismos vão sempre fazer mal aos seres humanos, né? E a gente viu lá na nossa aula que nem sempre essa afirmação é correta, tá certo? E o que seria os micro-organismos? O que são micro-organismos? Como o próprio nome sugere, né? Micro significa algo muito pequeno, tão pequeno que a gente não consegue visualizar a olho nu. A gente precisa de um equipamento que nós chamamos de microscópio ou então de lupa, para que a gente consiga visualizar muitas vezes esse micro-organismo, tá certo? Portanto, micro-organismos são organismos muito pequenos que a gente não consegue visualizar a olho nu, mas apenas com o auxílio de algum equipamento que possibilite o aumento ali e a gente consiga visualizar aquele organismo, tá certo?
Todos os micro-organismos causam danos, causam problemas aos seres humanos ou causam problemas a plantações, né? Quando a gente fala de agricultura. A gente tem que entender que nem todos os micro-organismos eles vão estar causando problemas. Alguns micro-organismos eles são benéficos, eles fazem bem, tá certo, à nossa saúde. Obviamente, alguns desses micro-organismos eles podem causar doenças, certo? Como algumas bactérias, né? Que causam, por exemplo, a tuberculose e a cólera, que são problemas de saúde causados por bactérias, que é um tipo de micro-organismo. Só que a maioria dos micro-organismos eles são inofensivos. Muitos deles eles são fundamentais para o meio ambiente e para o funcionamento do nosso corpo, tá certo? Na nossa pele, nas nossas mãos, no nosso corpo, existem muitos micro-organismos, tá certo? Se a gente fosse fazer uma análise da microbiota da nossa pele, a gente ia observar que existem muitos micro-organismos. No nosso intestino, fazendo parte do processo de absorção, do processo digestivo, existem também micro-organismos. Existe uma microbiota muito importante, tá certo? Para o perfeito funcionamento do nosso sistema digestivo, tá certo? Portanto, observem que esses micro-organismos, sim, eles podem ser benéficos a nós seres humanos. E além disso, eles podem ser utilizados de várias formas, tá certo? Como, por exemplo, na fabricação de diversos produtos, como remédios, alimentos e combustíveis, tá certo? No processo de fabricação de remédios, a gente pode estar utilizando alguns tipos de micro-organismos. Por exemplo, no processo de produção de vacinas, né? A gente vai estar utilizando alguns tipos de micro-organismos. Alimentos, através do processo de fermentação, tá certo? E a gente pode até dar um exemplo aqui, o processo de produção de queijo, por exemplo, onde existe um processo de fermentação, a gente vai estar utilizando micro-organismos ali nesse processo de fermentação, tá certo? E produção do queijo. No processo de produção dos combustíveis, tá certo? Esses micro-organismos também vão estar sendo fundamentais. E para evitar algumas doenças, a gente pode tomar aquilo que a gente chama de vacinas, tá certo? E algumas dessas vacinas, elas podem ser compostas, podem ter lá na constituição dessa vacina, né, os micro-organismos causadores da doença, tá certo? E a gente está vivendo um momento, né, que a gente tem um exemplo clássico na nossa vida, no nosso cotidiano muito recente, que é essa pandemia, a pandemia do coronavírus, onde as vacinas que foram desenvolvidas, algumas delas possuem como componente da vacina, né, formas mais brandas desses micro-organismos, né, que quando são injetadas no nosso corpo, acabam criando uma barreira imunológica, fazendo com que a gente fique imune caso a gente seja exposto ao vírus aqui no meio ambiente, tá certo? Portanto, fica aqui nesse nosso último slide, nesse nosso último momento de aula, né, reforçando para vocês a importância de nós tomarmos a vacina contra a Covid-19, tá certo? É extremamente importante para que a gente possa vencer esse vírus, passar por essa pandemia e muito em breve, né, estarmos tendo, se Deus quiser, a nossa vida normal reestabelecida, o nosso convívio social novamente reestabelecido, tá certo? Então, esses foram as principais temáticas que a gente abordou ao longo desse semestre. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham aprendido. Caso tenham tido algumas dúvidas, tenham levado até o seu professor, até a sua professora. Espero também que vocês tenham de fato aproveitado e nós nos encontramos muito em breve, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus, um forte abraço e até lá.